Entendeu? A verdade é essa. Aí tu foi na bagunça, entendeu? Transou 2 viados e vem dizer ainda que eu vou lá pedir perdão para Deus. Calma, irmã. A irmã já tá nervosinha. Calma aí, em casa tu vê o que tu resolve. Hoje eu vou reagir com vocês a um vídeo que vocês me enviaram muito lá no Instagram, que eu espero de coração que esse pastor que entregou essa revelação, que é da Assembleia de Deus, Ministério Belém do Pará, até onde consta aqui, eu espero muito que esse pastor seja processado, seja preso e que cumpra pena numa cadeia por muito tempo ao longo da sua vida. Pelo que ele fez em nome de Cristo, pelo que ele fez com um membro da igreja e pelo que ele possivelmente fez contra um casamento instituído pelo Senhor. Se a Assembleia de Deus, Ministério Belém do Pará, quer ser vista como uma igreja genuinamente cristã, se essa igreja, Assembleia de Deus, a quem eu tenho muito respeito, você sabe, sempre falo muito dela aqui no canal com muito respeito, se a Assembleia de Deus, Ministério Belém do Pará, quer ser vista como uma igreja responsável, séria, genuinamente cristã, ela precisa urgentemente afastar esse pastor do seu quadro de pastores, chamar ele ao arrependimento diante da igreja, e se ele não se arrepender, ele precisa ser expulso dessa igreja. Eu gostaria de pedir muito a vocês que fiquem até o final do vídeo. O que aconteceu aqui foi o agir do diabo bem diante dos olhos das pessoas, supostamente falando em nome de Cristo, e essa é uma realidade que acontece em muitas igrejas que se dizem cristãs. Muitas pessoas estão sendo enganadas exatamente por posturas como essas aqui. Então, no vídeo de hoje, eu vou reagir a uma profecia entregue por um pastor na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém do Pará, e nós vamos fazer isso, como sempre, à luz da palavra de Deus. Amém? Sejam todos bem-vindos, eu sou o Pastor Pedro, e o nosso objetivo aqui no canal é trazer conteúdo fiel às Escrituras para você. Por isso, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, ativar o sino de notificações, porque dessa maneira, sempre que eu postar um vídeo novo, vocês vão receber, e ainda por cima vocês me ajudam a levar o verdadeiro evangelho para mais pessoas, tá? E aí, pra gente começar sem nenhum tipo de enrolação, eu já vou colocar o vídeo para vocês aqui, e se porventura vocês quiserem enviar vídeos para eu reagir, é só me seguir lá no Instagram, Fluindo Reino, com underline no final, e também me mandar o vídeo no direct, basta mandar o link, que eu vou tentando reagir na medida do possível, tá bom? Dá uma olhada no vídeo aí. Eu falo ou não? Eu falo ou não? Primeira coisa, eu vou te dizer uma coisa. Parar aqui rapidinho, tá? Primeiro ponto do porquê esse homem, pelo que está escrito aqui na página Fala Fariseu, por que esse homem não é um profeta de Deus, por que é um falso profeta? Porque na Bíblia, se você abrir as escrituras, você não vai ver nenhum profeta chegando diante de um povo, de um rei, de um juiz, seja lá de quem for, e ficar assim: eu falo ou não falo? Eu falo ou não falo? Essa é uma característica clara, gente, dos falsos profetas do nosso tempo, tá? Todo falso profeta do nosso tempo, antes de supostamente entregar uma profecia diante de Deus, vai vir com esse papo. Eu falo ou não falo, gente? Eu falo ou não falo? Eu falo ou não falo? Isso é falso profeta. Todos os profetas das Escrituras, quando Deus mandava, ele simplesmente chegava lá, assim diz o Senhor, pronto e acabou. Lembrando que hoje em dia não existem mais profetas, a maior profecia que nós temos é a Bíblia Sagrada, e ela serve de juíza. Tudo o que ocorre no nome do Senhor, ou supostamente em nome dele, deve ser julgado à luz das Escrituras, tá? Não existem mais profetas nos nossos dias. Vamos continuar. Primeiro ponto, por que esse homem é um falso profeta? Só vai piorar, viu? Primeira coisa, eu vou te dizer uma coisa, Maurício. Eu vou te dizer uma coisa. Tu veio aqui hoje em busca de uma resposta, tu errou, mas está arrependido, tá? E você não sabe, não sei nem se essa mulher está do teu lado é sua esposa, o que é, se é namorada, esposa, o que é. Outro ponto, tá? Os profetas, eles eram enviados por Deus quando as pessoas, quando o povo de Israel, por exemplo, ele se recusava a se arrepender, tá? Claro que profetas podiam vir para anunciar outros tipos de coisas, predizer fatos relacionados às escrituras que iriam acontecer no futuro, mas como aqui a gente está falando de correção, os profetas, eles eram enviados pelo Senhor quando alguém se recusava a arrepender, quando a nação de Israel se recusava a arrepender, Deus enviava um profeta, chamava as pessoas ao arrependimento. Caso essas pessoas se arrependessem, elas seriam restauradas. Foi o que aconteceu, por exemplo, por meio do profeta Jonas, na cidade de Nínive. Jonas pregou, a cidade se arrependeu, louvado seja o Senhor por isso. Ou, caso o povo não se arrependesse, o profeta anunciava ali o juízo da parte de Deus. É importante entender isso, porque tudo que vai acontecer a partir de agora cai por terra
por conta dessa fala desse suposto pastor. Pastor Ezequias Silva. Isso não é pastor, isso é falso profeta de acordo com a Bíblia, tá? Então, se o homem já se arrependeu, para que Deus gostaria de fazer o que está fazendo aqui agora, chegando ao ponto, inclusive, de possivelmente destruir um casamento, tá? Vamos lá. Mas você errou, está arrependido, tá ok? Tá bom? Porque você foi no embalo de amigo e você foi numa festa com os amigos. E lá, só que eu vou te dizer uma coisa, meu irmão. Vou te dizer uma coisa, tá? É safadeza também. Nem tudo é bebida não, tá ok? Porque o cara, quando ele tá bêbado, ele não consegue levantar o bilu, não. Ele só dorme encachaçado. Entendeu? A verdade é essa. Aí tu foi na bagunça, entendeu? Transou com 2 viados. E vem dizer ainda que eles vão lá pedir perdão para Deus. Calma, irmã. A irmã já tá nervosinha. Calma aí. Em caso tu vê o que tu resolve. A Bíblia diz que aquela pessoa que confessa e deixa, alcança misericórdia. A Bíblia também diz que um coração contrito e quebrantado, de maneira alguma o Senhor rejeitaria. E foi dito pelo próprio falso profeta aqui várias vezes que, de acordo com ele, né, de acordo com a interpretação que ele teve dessa profecia dada por Deus, o homem estava arrependido. Foi dito isso várias vezes. Então, para que Deus vai humilhar, expor e destruir o casamento de uma pessoa que está de fato arrependida dos seus atos? Se essa pessoa se apresentou diante do Senhor, e aqui eu não estou falando que esse cara pecou ou não pecou, tá? Não sei nem o que aconteceu. Mas teologicamente falando, biblicamente falando, a orientação é a seguinte: se alguém se arrepende de verdade e busca o Senhor, o sangue de Jesus Cristo é capaz de perdoar os nossos pecados. A Bíblia diz que é o Senhor quem perdoa pecados, e a Bíblia também diz que onde abundou o pecado, gente, superabundou a graça. Eu sei, pode ter sido um pecado terrível, pode ter sido um pecado ali para o casamento horroroso, nós já vamos tratar disso, tá? Mas não há motivo bíblico para Deus expor, humilhar, destruir a vida de uma pessoa, um casamento de uma pessoa, uma família, diante de alguém que se arrependeu verdadeiramente perante ele, confessou o seu pecado para ele e clamou por misericórdia. O que nós estamos vendo aqui, gente, não tem nada de profecia bíblica. Muito provavelmente isso acontece muito em igrejas que tem um pessoal chamado fofoqueiro, sabe? Essas pessoas veem algo acontecendo, corre para o pastor que é um oportunista, que não conhece a Bíblia, ele usa aquilo para parecer espiritual e para expor alguém diante da igreja, enquanto ele fica ali mais parecendo como um profeta de Deus de verdade. Eu já vou explicar para vocês qual deveria ser a postura desse pastor, mas você vê que pelo linguajar dele, gente, olha o linguajar do cara, olha as coisas que ele fala. Eu não vou nem falar novamente aqui que o apóstolo Paulo disse que o citar esse tipo de coisa já deveria ser vergonha. E o cara se diz pastor numa igreja como a Assembleia de Deus, que eu volto a dizer, se a Assembleia de Deus quer mostrar que ela é séria, esse é o momento, ela deve afastar esse pastor e, se for o caso, até expulsar ele da igreja. E o cara tá usando esse linguajar diante da congregação, diante de um culto público, em nome de Deus, tá? Há outro ponto, antes de eu continuar aqui. O fato da pessoa ter ido no embalo de outras pessoas não alivia a barra dela não, tá? Ela é culpada do seu pecado, ela é responsável pelo seu pecado, ela é culpada diante de Deus. Davi fala, Senhor, eu pequei contra o Senhor. Eu pequei, eu confesso, de maneira que se o Senhor quiser tomar qualquer juízo contra a minha vida, o Senhor vai ser perfeitamente justo em tudo que quiser fazer. Mas eu pequei diante do Senhor. Só que é como eu disse para vocês, todo o pecado confessado para Deus, arrependido, o Senhor tem graça para perdoar. Tá? Vamos continuar. Entendeu? Então você resolva lá. Não sei se é tua namorada, se é tua mulher, o que que é. Tá ok? Então, meu filho, tu resolva lá. Tá? Mas... Gente, vamos lá. O que que ele faz? É a atuação de Satanás. Quem que se beneficia com intrigas, com polêmicas, com fofocas? O próprio diabo. Ó, eu vou soltar o problema aqui, vou jogar a bagunça aqui e você se resolve. Já vê aquele tipo de pessoa, por exemplo, quando está tendo uma confraternização, uma festa, uma reunião na empresa, seja lá o que for, que a pessoa fala assim, olha, eu não queria falar não, mas aconteceu isso, isso, isso. Só para ver o circo pegar fogo, só para ver a contenda, a discórdia. E quem atua nisso, gente, é o diabo. Eu vou dar para vocês 2 passagens bíblicas, eu vou expor para vocês aqui de maneira bem breve 2 textos bíblicos para mostrar como tudo isso aqui está errado, tá? A Bíblia diz que Davi peca com Batseba, uma história que vocês conhecem. Davi fica ali contemplando a mulher quando ele não devia estar. Ele se envolve com essa mulher, o marido dela estava em guerra, Urias. Nesse envolvimento, Davi engravida Batseba e depois ele tenta armar um plano para que Urias voltasse da guerra, deitasse com a sua mulher, tentasse encobrir aquela gravidez, o seu pecado. Acontece uma tragédia no final da história, vocês conhecem a história. E Davi não se arrepende. Davi ele procura ocultar os seus pecados diante do Senhor. O que Deus faz? Para preservar a promessa, inclusive, que ele havia feito sobre a pessoa de Jesus Cristo, que viria do trono de Davi.
Deus levanta um profeta, o profeta Natã. Natã usa de uma história para sensibilizar o rei. E quando o rei vem com seu dedo apontando, o seu juízo apontando, o profeta Natã fala o seguinte: sabe esse pecador da história? É você, rei. Você é esse homem. Ou seja, para um homem pecador, para um cristão pecador, mas que está ali escondendo os seus pecados, Deus poderia sim fazer algo como isso aqui, porque Deus envergonha Davi. Tem pessoas que falam que Deus não envergonha ninguém, mas Deus envergonha. Só que existe uma diferença. Davi, ele estava ocultando o seu pecado. Davi chega a dizer que por ter ocultado o seu pecado, seus ossos adoeceram. Deus pesou a mão sobre ele. Então Deus usa um profeta para poder envergonhar Davi e chamá-lo ao arrependimento. Isso é disciplina de Deus. Inclusive, se vocês quiserem que eu faça um vídeo aqui no canal explicando castigos de Deus que são possíveis para os nossos dias, deixa no comentário que eu faço para vocês. Só que isso é completamente diferente desse vídeo. Como eu falei com vocês, o homem se arrependeu. Saiu da boca do falso profeta ali, né? Que ele está usando certamente uma fofoca para poder entregar algo na igreja, mas dentro da sua própria revelação ele se contradiz, o homem se arrependeu. Para que Deus vai expor a pessoa dessa maneira? Para um homem arrependido, a Bíblia fala sobre o texto de Mateus capítulo 18, dos versos 15 a 20. Como que deveria ter sido a postura para o que aconteceu supostamente nessa igreja? Vamos assumir que o Maurício, né, que é o cara que é dito no vídeo aqui, ele de fato foi para a festa, teve um envolvimento homossexual, sendo casado, tendo uma noiva, um namorado, não sei. Enfim, em pecado. Imoralidade sexual. Qual que deveria ter sido a postura bíblica desse pastor e dessa igreja? Volto a afirmar, se a Assembleia de Deus for uma igreja séria, de fato, como eu sei que ela é, ela tem que tomar uma postura. Qual que deveria ser a postura bíblica? Vamos abrir o texto? Deixa eu soltar a tela aqui, porque tô segurando e vai atrapalhar, né? Já li com vocês, mas eu vou ler de novo, tá? Qual que deveria ter sido a postura? Mateus capítulo 18, estou aqui em Lucas, Marcos, vamos voltar. Mateus capítulo 18, versículos de 15 a 20. Se um irmão pecar, vai e conversa só entre ele e você. Se você ouvir, você ganhou seu irmão. Perdão, se o seu irmão ouvir, você ganhou seu irmão. Esse é o procedimento bíblico, gente. Isso aqui vale para pastor, vale para profeta, isso vale para qualquer cristão. É Deus quem está falando, é o próprio Jesus quem falou isso aqui. Mateus está registrando as falas de Jesus. Ele vai se contradizer? Ele vai falar lá atrás que o comportamento correto é conversar com a pessoa pessoalmente primeiro, chamar ela ao arrependimento pessoalmente primeiro. E aqui na frente ele vai se contradizer? Jesus mente? Jesus se contradiz? Pronto. O irmão se arrependeu? O irmão, tá, você cometeu pecado, você pecou contra o Senhor, pecou contra a igreja, pecou contra a sua esposa. Vamos agora resolver isso. Vamos trabalhar, vamos, com o apoio da congregação, dar uma resposta para esse pecado, restaurar você, sua esposa, sua casa, sua família. E louvado seja o Senhor. Gente, o irmão, de acordo com a suposta revelação, ele está arrependido. Ele está arrependido diante de Deus. E tem vários textos bíblicos que eu já citei para vocês aqui, que o Senhor oferece graça, misericórdia. E esse maldito desse falso pastor está destruindo uma vida, uma casa e uma família. Perfeito. O homem não se arrependeu. Se ele não te ouvir, toma com você uma testemunha ou duas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, aí sim, olha só, 3 etapas depois, se ele não se arrepender, leva diante da igreja, leva diante da assembleia, leva diante dos cristãos da igreja, informa do pecado e chama essa pessoa ao arrependimento. Se ele não se arrepender, aí sim ele é tratado como gentio, como ímpio, é excluído da igreja e pronto. Só que o conhecimento público deve vir somente se essa pessoa não se arrepende nos 2 primeiros processos. Numa conversa íntima e pessoal, numa conversa com testemunhas, e só depois o seu pecado é exposto diante da igreja. E se Jesus está falando que a igreja só deve ter conhecimento desse pecado quando a pessoa recusa a responder com fé no secreto, por que que esse homem está dizendo-se falar em nome de Deus e entregando essa profecia, entre aspas, em público? Senão pela atuação do diabo, pelo poder de Satanás para destruir uma vida, uma casa e uma família. Eu vou falar isso toda hora. Na concepção aí do pastor Ezequias da Silva, não posso nem chamar esse cara de pastor, Deus estaria contradizendo a sua palavra, destruindo uma vida, uma casa e uma família. Vamos continuar? Olha o que esse cara faz. Que foi com os amigos que não saiu com ninguém, saiu sim. Ainda foi com 2 viados. Aí você resolve aí. Já que a irmã queria a confirmação, se ele está mentindo, se ele estava falando verdade, ele está mentindo. Só que ele se arrependeu, coitado, de ter comido... Pode falar besteira. Ele se arrependeu de ter saído com os viados. Entendeu? Então perdoa ele lá, vê lá o que vocês resolvem.
e amém, tá ok? Tá? Porque a irmã queria dar as contas para ele. E a irmã disse, se for na igreja hoje Deus falar, se eu estiver mentindo, você vai ver. Irmã, ele mentiu, mas ele está arrependido, coitado. A irmã queria dar as contas para ele, ou seja, a irmã queria se divorciar dele. Jesus diz que, de fato, o divórcio ele é possível em caso de adultério, mas o nosso Senhor Jesus também diz que esse divórcio por causa do adultério é uma resposta da parte de Deus, uma concessão da parte de Deus por causa da dureza do coração do homem. E aí a mulher, vamos lá, vamos entender a cabeça, entre aspas, desse Deus que esse suposto pastor aqui está pregando. A mulher está lá querendo divorciar, tá? Já é uma causa de dureza do coração, no mínimo. Nós temos do outro lado um homem que pecou e está arrependido, e aí Deus vai agir dentro da sua igreja, diante das pessoas, para dar vazão a algo que vai ter divórcio diante de um pecado que foi arrependido, confessado e arrependido diante dele. Que Deus é esse, gente? Não estou falando aqui que as consequências do pecado, que tudo tem que ser tratado, não. Estou falando isso não. Só estou falando que Deus é esse, que diante de uma pessoa arrependida e diante de outra que procura o divórcio, que é algo que o Senhor abomina, ele vai preferir atuar de uma forma que vai gerar contenda, briga e culminar em um divórcio. Que Deus é esse que volta atrás da sua palavra. Sem contar nos termos que esse pastor está usando. Meu celular descarregou, deixa eu colocar aqui no computador para a gente continuar a reagir ao finalzinho do vídeo aí, tá? 12 segundos depois. Rapaz, tu com uma mulher bonita dessa, tu vai sair com macho. É porque tu é viado também. Não, o cara que sai com macho é porque ele é viado também, rapaz. O cara que diz assim, não, eu sou macho, e sai com viado, é porque ele é viado também. Ah, vou falar o quê? Não quer ouvir a verdade? Não vem aqui. Se não quer ouvir a verdade, não vem aqui, meu filho. Tu quer viver uma vida de sacanagem, de bagunça, de cachorrada? Você, como diz, querido, é só não vir aqui. Porque aqui que Deus me revelar, eu falo. Se gostar, gostou. Não gostar, em casa a irmã resolve lá. Não sei se é tua mulher, amigada, sei lá que troço que é aí. Vocês vê lá, você resolve lá. Deixa eu entregar algo aqui. Bom, e aí ele termina, gente. Você fica vendo claramente a intenção dele, né? Ó, a bomba tá aqui, você resolve em casa lá. Isso também não é a postura pastoral. Se existe uma crise em um casamento, uma situação de divórcio, uma iminência de divórcio, pastor, a liderança da igreja, ela deve se envolver nisso. Ela deve orientar, ela deve aconselhar, salvo em casos, né, de agressão, de violência física, coisas que colocam a vida das pessoas em risco. Se nós temos alguém cristão que de fato está se arrependido de um pecado, é papel da liderança tentar conciliar as partes para que o casamento não seja dissolvido. Jesus nos fala sobre isso, a questão do perdão, o adultério, a imoralidade é um pecado como qualquer outro, deve ser tratado, arrependido, restaurado, acompanhado a pessoa que peca, para que a vida dela possa ser restaurada. Afinal de contas, Jesus deu o seu filho, ou melhor, Deus deu o seu filho, não para condenar, mas para salvar. E para mim fica claro, gente, que aqui nós estamos diante do grande retrato do que aqui é um falso profeta dos nossos dias. Ah, se você quer ouvir a verdade, não vem aqui. O suposto pastor Ezequias da Silva, a verdade se chama Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. E ao meu ver, diante de tudo que eu expliquei aqui, você não está agindo dentro da verdade. No mínimo, para não falar mais, porque eu não quero ser processado, você está agindo na carne. Eu te chamaria de outras coisas, tá? Mas como tenho compromisso com a igreja do Senhor, com as pessoas que veem o vídeo aqui, eu vou me recusar a fazer isso, me dar o direito que eu tenho para você. Eu vou dizer somente que você está na carne. Você não é pastor, você não é um profeta e você não está agindo de acordo com a palavra de Deus. Deus, ele não se contradiz, ele não usa pessoas carnais para destruir vidas de pessoas arrependidas, famílias de pessoas arrependidas e casamentos de cristãos arrependidos. Muito pelo contrário. A direção do apóstolo Paulo, a direção dos apóstolos e a direção, sobretudo, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é restaurar o irmão que está caído. Paulo fala que, em Romanos 14, que alguém que cai, o irmão que caiu na fé, ele não ficará caído porque o Senhor irá restaurá-lo. E nesse caso, o Ezequias da Silva, você foi usado pelo diabo para destruir uma vida. Que o Senhor tenha misericórdia da vida desse irmão Maurício, da sua família, não sei, sua esposa, não sei, sua casa. E eu quero pedir uma coisa para você, gente. Compartilhe muito esse vídeo. Clica no botãozinho compartilhar, é de coração. O que eu vou fazer aqui agora eu nunca fiz no canal. Clica no botãozinho compartilhar, compartilha isso nos grupos de WhatsApp de vocês. Compartilha isso para outros cristãos, eu já vou explicar por quê, tá? Compartilha lá no Instagram também, nos stories. Me marca que eu vou republicar. Todo mundo que postar eu vou republicar. Para que esse vídeo chegue na Assembleia de Deus Belém do Pará. Se a liderança da Assembleia de Deus Belém do Pará
a Igreja Assembleia de Deus Belém do Pará for de fato uma igreja cristã, ela precisa, diante da comunidade dos santos aqui do nosso país, a igreja cristã do nosso país, ela precisa, diante da sua própria congregação local, e ela precisa, em resposta à família desse homem, à vida desse homem, dar uma resposta, uma satisfação, tomar uma postura bíblica diante desse falso pastor. Nosso canal aqui é um canal cristão que eu abordo todas as coisas, como vocês sabem, à luz da palavra de Deus, gente. Eu quero convocar vocês. Nós vamos iniciar um movimento. Ele já foi iniciado pelo Senhor, eu tenho certeza. Recebo muitos comentários aqui no canal de pessoas que abandonaram seitas, viram que estavam sendo exploradas, enganadas em igrejas. Então nós vamos iniciar um movimento aqui nesse canal e eu preciso da ajuda de vocês. Sozinho eu não vou chegar em lugar nenhum. Eu preciso da ajuda de vocês para que nós, em nome de Jesus, iniciemos um movimento nesse canal para começar a cobrar das igrejas, das instituições que tratem dos seus falsos pastores, dos seus falsos profetas e dos seus falsos mestres. Aqui eu não estou falando de condenar ninguém, não estou falando de expulsar ninguém. Estou falando de disciplina eclesiástica, conforme Mateus capítulo 18, dos versos 15 a 20. Para que, caso essas pessoas que se dizem homens de Deus, profetas, pastores, não se arrependam, aí sim, eles sejam excomungados no nosso meio. Jesus diz, o apóstolo João registra isso, que toda pessoa que compactua com heresias, com falsas doutrinas, é cúmplice do pecado. Então, por favor, compartilha no seu WhatsApp, clica no botãozinho compartilhar aqui, ó. Compartilha no WhatsApp. Se você tiver Instagram, compartilha no Instagram também nos stories. A gente está com um perfil novo lá no TikTok. Compartilha lá também, se você puder, que eu vou republicar tudo. Nós precisamos cobrar das igrejas, como a Assembleia de Deus, uma igreja séria, a maior igreja cristã do nosso país em número de membros, que elas tomem atitude diante de falsos pastores e falsos profetas que existem no seu meio. Isso é papel de nós que somos cristãos. Eu preciso muito da ajuda de você, tá bom? Posso contar com você? Se você gostou desse vídeo, dessa análise bíblica, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações para poder continuar recebendo o nosso conteúdo. Mais uma vez, muito obrigado por ficar comigo até o final do vídeo. Se assim for da vontade do Senhor, eu te espero no próximo. Em nome de Jesus.